Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Atrás da câmera tá a Maitê. Oi. E hoje aqui a gente vai fazer o assentamento das válvulas do cabeçote do Jeep Willys. Tá bom, gente? Vamos acompanhar aí. Lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá, compartilhe com seus amigos, que eu sei que vocês que gostam desse tipo de trabalho, seus amigos também provavelmente vão gostar, né? Então é isso aí, gente. Compartilha lá e vamos trabalhar aqui. E aí, gente, ó. Válvula de admissão. Quem não viu lá, ó, lembrando, o vídeo anterior aqui, eu falei sobre essas válvulas aqui. E agora a gente vai fazer o assentamento. Tá aqui a válvula, bem bonitinha, retificadinha, bem certinha. E aqui a nossa sede de válvula. Nossa sede, ela já tem ela já teve uma vida bem sofrida. A Maitê falou tudo agora. Foi sofrida mesmo. Mas parece que tem futuro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o processo de assentamento, digamos, igual os antigos. Tá? Agora até um comentário aqui assim, ó. Aqui nessa sede eu pesquisei no manual. Aqui eles recomendam, no caso fábrica, né? Aqui nessa sede ela não tem exatamente o mesmo ângulo da válvula. Aqui ela tem dois ângulos. E aqui tem um ângulo de 45 graus. Aqui tem um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus. Ou seja, ela é para pegar aqui nessa válvula num formato de cunha, como se fosse um bico, no centro da sede. Isso aqui, a teoria na antiga, no caso, que eu acredito que nos modernos deve ser parecido também, era para fazer o quê? Ele era para ter leve um ângulo de corte, que o carvão que acumulasse aqui, a válvula ia bater e ia dispersar o carvão. Então, por isso que a sede tem esses dois ângulos, para fazer tipo de uma lâmina, vamos dizer assim. Claro que uma lâmina com um ângulo bem quase reto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos assentar ela e vamos ver essa área de contato. Essa área de contato é para ser mais centrada aqui na válvula. Não é para ser a válvula parelha. Por quê? Se a válvula for parelha e a sede parelha, olha a área de contato que tem. É uma área de contato bem grande, né? Aqui deve ter uns 3,5 mm, 4. Aí o que acontece? Essa área toda de contato, se entrar um carvãozinho aqui, esse carvãozinho vai ficar preso aqui. Porque ele vai formar um esmagamento. No caso desses dois ângulos de 30 e 60 graus, esse esmagamento ele teria uma fuga. Teria um ângulo para sair para o lado de dentro e um ângulo para sair para o lado de fora. Teoricamente, faz sentido mesmo. Então agora a gente vai fazer esse assentamento junto dessa primeira válvula aqui do cilindro 1. Vamos pegar agora aqui e vamos preparar. Aqui eu tenho a pastinha de esmerilhamento de válvula. A gente vai começar pela grossa. Vamos pegar aqui. A gente vai passar só na sedezinha aqui, ó. Tá mais um pouquinho. Isso aqui, no caso, é um abrasivo, né? Agora eu sei que ele se chocando em contato com a sede e a válvula, ele vai fazer vamos dizer assim, ele vai copiar entre os dois, vai fazer um assentamento que ele vai conformar um lado com o outro. Na teoria é isso que acontece. Vou botar um óleozinho aqui na guiazinha. Vamos usar a ventosinha. Isso aqui é um trabalho meio demorado, mas vamos devagarinho e vamos fazer o melhor possível. Ó. A gente vai simular o funcionamento da válvula. Vamos girando, batendo.
Dá uma giradinha, forçando assim, ó, dá pra ver o abrasivo fazendo barulho. Tirar o excesso de óleo. Trabalho de paciência. Esse sistema, assim, um bastãozinho com a ventosa, muita gente não usa mais esse sistema. Que vai com a furadeira aqui, é muito mais rápido. Mas aqui nós vamos fazer o processo que eles faziam na época, né? A gente vai calcular aqui mais ou menos uns 2 minutos fazendo isso aqui, para ver se a gente vai conseguir já ter um assentamento mais ou menos. E cansa. Deu tempo, vamos fazer a primeira conferência. Vamos ver como é que está o andamento aqui. Vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos dar uma olhada primeiro na válvula. Olha que interessante. Lembra que eu falei que tinha uma área de contato que era para fazer um corte? Ali, ó. Perfeita. Ó. Pode ver que a área está fosca. Ó. Essa é a área de vedação. Então, pelo que está aqui na válvula, está perfeito. Eu até vou deixar aqui, eu vou pegar uma imagem do manual e vou mostrar esses ângulos de 30 e 60 graus que tem no manual, para vocês verem. Então aqui, na teoria, está perfeito. É esse mesmo sistema que fica alojado, no caso, o assentamento da válvula. É esse ângulo de corte. E agora vamos dar uma olhada aqui na sede. A sede ficou bem interessante. Está aqui a sede, ó. Ficou fosca também, ó. O assentamento, ó. Ficou fosco, parelhinho em toda a volta. Que legal. Aí, na teoria, esse é o assentamento da válvula. É isso aí, gente. Aqui, no caso, o processo já foi feito do primeiro cilindro. Agora aqui a gente vai repetir nos outros 5 cilindros, a mesma coisa.
no segmento igual, né? Mesmo tempo. Vamos calcular mais ou menos o mesmo tempo, vamos ver como vai ficar o assentamento na válvula. Acredito que vai ser todos legal, assim, vai bem. Até tem que ver, se não me engano, não lembro bem agora, vou tirar aqui para ver. Se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas depois eu vou falar para vocês. Se é no terceiro ou no quarto cilindro que tinha aquela válvula que quando eu desmontei, tá aqui, ó, no terceiro cilindro, tinha aquela válvula que estava com pulo, que eu mostrei retificando para vocês no outro vídeo, lembra, né? Quem não viu, dá uma olhadinha lá na playlist do Jeep Willys que tá lá. Esse terceiro aqui a gente vai ver se ele vai sentar legal por causa que a sede pode ter danificado um pouco. Então a gente vai ter que ver agora no assentamento. Então agora a gente vai fazer esse assentamento aqui, vamos botar num videozinho acelerado, e quando voltar agora, vamos limpar e vamos para a pasta, no caso a mais fina agora, do esmerilhador aqui. Tá bom, gente? Acompanha aí. Vamos trabalhar aqui. Aí, gente, a grossa foi. Agora, aqui no caso, vocês viram aí, os 5 foram feitos o assentamento com a grossa. Tá ali a marca. Agora a gente vai para a fina. Vamos lá de novo.
E aí, gente, concluído aqui o assentamento. Vamos pegar aqui, ó. Vamos só encaixar essa válvula aqui. Agora eu não vou fazer teste de vedação nenhum. Tem gente que testa com gasolina, testa com thinner. Eu acredito que ficou bem bom, porque ela chega a estar colando a válvula. E dá para ver que aonde foi feito aqui, ó, o assentamento, dá para ver que ficou bem fosco, ó, e bem parelho. Deixa eu melhorar a claridade aqui. Ó, a base fosca ali, ó. Tá bem uniforme as bases foscas, inclusive o do terceiro cilindro, que parecia que ia dar problema. Ficou bem parelha a base, ficou bem legal. Todos eles ficaram bem parelhinho, ficou bem legal. Essa parte assim do assentamento eu acho que ficou perfeito. Depois vamos fazer um testezinho, mas eu vou fazer um teste depois montado, com as molas no lugar, direitinho. Porque se vazar, vai vazar muito pouco, porque o assentamento foi feito, né? Aí a gente vai ver junto depois. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Vontade e ideia, né? Eu quero melhorar um pouquinho esse tipo de motor aqui, a taxa de compressão dele é bem baixa e ele tem um acúmulo de carvão muito grande. Conversei com algumas pessoas que já teve caso de dar um cabeceamento do pistão com o carvão, porque o pistão ele chega nessa base aqui, ó, do cabeçote, que é uma base reta, e ele cabeceia contra o pistão o carvão, que esse motor aconteceu no segundo cilindro. Então eu quero ver se eu faço um jeito aqui para não acumular tanto carvão. Aí eu quero ver se eu faço um polimento, um melhoramento nisso aqui, mas a gente vai ver junto depois. Eu vou conversar com algumas pessoas aí que já fizeram esse trabalho e vou pegar alguma dica e vou passar para vocês. Tá bom, gente? O assentamento aqui foi feito, vocês viram que é meio trabalhoso, mas ficou bem legal. Acredito que agora a gente consiga colocar 60 km por hora com o Jeep. Não vai ser só 50. Vai ficar bem bom, tenho certeza. E é isso aí, gente. Agradeço muito ter assistido. Quem não se inscreveu lá, se inscreve para ajudar o canal. Compartilhe aí nossos vídeos. Lembrando, lá tem a playlist do Jeep, desde o início da jornada. E a gente vai continuar daqui. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido.